Olá, pessoal. Dani Duarte, nós vamos falar hoje nessa aula que é de língua portuguesa sobre acentuação gráfica, que é a continuação do que a gente já começou a ver na nossa última aula, né, que a gente trabalhou aí a parte inicial de fonética, com fonema, sílaba, tonicidade, tá? Então, a gente já começou a falar de tonicidade. Só que aqui tem umas regras mais detalhadas sobre essa parte, tá? Então, quando a gente pronuncia, né, todas as palavras da língua portuguesa, esse material aqui foi retirado da Silveira Bueno, tá? Bom de Silveira Bueno é que é uma forma assim mais objetiva, tá? Na sua explicação. A gente tem uma maneira mais objetiva, assim, para compreender esse conteúdo. E aí quando a gente pronuncia essas palavras, né, todas as nossas palavras da língua portuguesa que tem duas ou mais sílabas, a gente coloca o acento tônico em uma delas. Então, essas palavras, elas possuem ou um acento, né, prosódico, né, que representa o acento da fala, e quando a gente fala de acento, não necessariamente, como a gente já falou antes, a gente está falando de acento gráfico. Então, existe o acento prosódico, né, que representa o acento da fala, ou o acento gráfico, né, quando ele existe, tá? Que vai representar esse acento na escrita, ok? Então, a gente sabe que existem palavras que são acentuadas e algumas que não são, tá? Então, as palavras que apresentam dúvidas quanto à pronúncia recebem os acentos gráficos, né? Esse é agudo, né? Que é esse tracinho, assim, no sentido, né? Da direita. O grave, né? Que é o nosso acento que a gente utiliza na crase, ou circunflexo, ok? Geralmente, a gente vai aplicar esse acento agudo quando a vogal da sílaba tônica for A, ou abertas e U, ok? Volta e meia na escrita de Silveira Bueno, eu tenho vontade de padronizar algumas coisas, porque aqui ele escreve de um jeito, aí lá embaixo ele já bota sem um parênteses, é um negócio engraçado. Então, como exemplo, a gente tem cajá, até, giló, biquíni, música, etc. E já o acento circunflexo, ele é aplicado quando a vogal da sílaba tônica for A, E ou fechadas, né, como em câmera, esplêndido, avô, etc. Além dessas duas regras, existem outras, né, que a gente vai ver aqui embaixo, ok? Então, a gente tem palavras que são monossílabas, né, e como a gente já falou antes, elas podem ser átonas ou tônicas. No caso das tônicas, elas vão ser acentuadas quando elas forem terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S, como em cá, paz, fé, mês, sol, nós, pôs, verbo, de, verbo. É importante muitas vezes observar qual é a classe gramatical da palavra, se é verbo, se é substantivo, se é preposição, seja o que for, porque, lógico, isso pode apontar essas diferenças aí na acentuação, tá? Estão incluídas também as formas verbais seguidas de pronome, como dá-lo, lê-las, pula, né? Há uma tendência muito forte na língua portuguesa. No nosso dia a dia, a gente percebe muito isso, né? Que as pessoas evitam usar esses pronomes oblíquos assim, e lógico que facilita a vida da pessoa, né? Falar assim, em vez de dá-lo, dá a ele, lê-las, lê elas, né? Então, as pessoas, inclusive eu me incluo nelas, muitas vezes acabam evitando esses críticos aí, esses pronomes, tá? As palavras oxítonas são acentuadas graficamente quando terminadas. A gente falou, né, de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, só que de uma forma muito geral. E aí aqui tem as regras de acentuação das oxítonas. Aí, quando a gente começou a estudar isso aqui, lá no nosso ensino primário, entre aspas, para quem pegou primário ainda, a gente viu que, né, quando a gente tem uma palavra terminada em A, E, O, né, que são seguidos ou não de S,
nós acentuamos essas vogais, tá? Então, maracujá, você até paletó, avô, cafés, vovós. Ah, as oxítonas, elas são, assim, muito explícitas, pelo menos nessa regra aqui também, como, assim como em IENS, a gente tem uma facilidade maior, não é? As pessoas só ficam em dúvidas muitas vezes em relação a os ditungos, tá? Sobre também essas terminações em A, E, O, a gente tem as formas verbais, né? Que são seguidas de pronome, como enfrentá-lo, escondê-la, encontrá-lo, escrevê-las. Às vezes as pessoas ficam em dúvida por conta do pronome, né? Ah, mas aqui eu vou acentuar, aqui eu não vou. Então, acentua sim, tá? No caso das palavras terminadas em "ens", né, que também é mais comum para a gente geralmente não tem muita dificuldade nessa acentuação, a gente vai também acentuar aí a sílaba tônica. Também, porém, armazéns, parabéns, etc. No caso dos verbos também, a gente vai falar depois até sobre essas diferenças aqui, né? De contém, com agudo e com circunflexo, é outra coisa também que geralmente há um pouco de dúvida e as bancas se aproveitam disso aqui, porque no singular a gente coloca um acento agudo, né? Em contém, ele contém. No plural, eles contêm. Eu vou colocar elas em todos os eles, viu, gente? Porque só bota ele toda hora aqui. A gente coloca o circunflexo no plural, tá? É só lembrar também, lógico que pode confundir um pouco, mas lembrar que no plural de tem, vem, a gente coloca o circunflexo, tá? Só não pode confundir, pensar assim, então isso é contém. Eu vou botar ela tem e vou botar um agudo. No caso de tem, vem. No singular não tem. A gente vai ver depois aqui também. Tu mantens, né? Ele mantém, eles mantêm, elas mantêm, ela intervém. Porque tem que ser ele o tempo todo. Elas intervêm. Percebam que agudo no singular é plural com circunflexo, ok? Pelos ditongos abertos, aí, né, no caso aqui, a gente pode ter o S ou não, né, o plural ou não, quando são tônicos, que é o caso de anéis, de papéis, céu, chapéus, anzóis, etc. Esses ditongos, né, se eles tiverem uma pronúncia fechada, como ensei, ateu, morreu, açoite, né, ou se eles forem subtônicos, aí lembrava, como que subtônicos, né? Então, o subtônico ele vai ter uma proximidade com a sílaba tônica. Então, eu tenho chapéuzinho, subtônico, porque está aqui, ó. Aqui eu tenho uma tônica e aqui eu tenho uma subtônica. Então, esse assunto anterior, ele é imprescindível para entender melhor esse sindicato, tá? Lógico que, assim, questões de acentuação não são coisas do outro mundo, mas a banca vai logo pegar no que for mais fazer igual Beatriz, minha sobrinha. Minha sobrinha tem 8 anos, aí ela estava estudando para uma prova e ela falando assim, ela não falou, não usou nem a palavra pegadinha, ela usou a palavra armadilha. Eu fiquei assim pensando, gente, nosso sistema educacional. Aí, Beatriz, na prova tem muita armadilha. Eu fiquei assim, Beatriz tem 8 anos, eu fiquei assim, meu Deus, tem muita armadilha. Então, assim, a banca coloca, às vezes, muitas armadilhas, entendeu? Então, a gente tem que focar no que for mais confuso, né? Para não assim, então desprezar tudo que for mais simples, não. O que for mais simples é mais fácil a gente lembrar, tem algumas coisas no dia a dia, não é? Por exemplo, uma coisa, não sei vocês, mas eu sempre vi as regras de acentuação das oxítonas e das proparoxítonas, mais ainda, né? Porque todas a gente acentua, acabou. Como muito simples. E já as paroxítonas têm aquelas, né, várias coisinhas, ainda tem umas exceções, não sei o quê. Então, a banca dificilmente ela vai colocar alguma coisa.
É muito simples assim. Ou ela pode misturar, não é? Então, ela vai nos casos facultativos, tem umas coisas da língua portuguesa que dá vontade de falar assim, meu Deus, por que que isso aqui é facultativo? Mas já aquela, né, aquela possibilidade de coexistência, de mais de uma forma de acentuação, porque as coisas vão mudando mesmo, né? Então, no caso de Chapeuzinho, heroicamente, a gente tem também essa pronúncia fechada. Então, nesses casos, a gente não acentua. Lógico que ser, ateu, morreu, açoite, chapeuzinho, heroicamente, são palavras com as quais a gente convive o tempo todo. Isso ajuda muito. Porque, às vezes, muitas vezes, você pode até não lembrar qual é a regra de acentuação que está ali por trás. Mas você já está vendo aquelas palavras ali o tempo todo. E aí, por falar em palavras que a gente não costuma ver, eu lembro dessa palavra pau, né? Eu acho que é pau mesmo que pronuncia. E aí tem aqui pauís, aí eu fiz questão de botar uma notinha de rodapé. Aí, no caso dessa palavra de distraiu, de atraiu, a gente também não tem acentuação da vogal tônica, né? Desses ditongos iu e ui, ok? E aí, essa palavra é o plural de paú, acho que é assim mesmo que fala, que é o mesmo que aguaçais, chacos, lodaçais, paludes, pântanos, tremedais. Volta e meia eu vou fazer isso aqui porque ajuda a gente nessa parte aí de vocabulário também. As paroxítonas, né, elas vão receber o acento gráfico quando elas forem terminadas aí, o que eu falei das paroxítonas, né? Tem um monte de coisa. Então, se termina em L, N, R, X, uns, né, PS, como é o caso difícil, hífen, o autor, ele não quis destacar a sílaba tônica, ele destacou a terminação, né, que leva à acentuação dessa sílaba tônica, tá? E aí, colocou aqui uns exemplos, né, com o L no final, N, R, X, aqui é on, ons. Então, no caso de todas essas palavras, a gente tem acentuação, tá? O ditongo crescente, que diacho é isso, né? Aí é lembrar, vou colocar aqui, infância. A gente precisa voltar no outro conteúdo lá, tá? Deixa eu ver se tá tudo ok para escrever aqui, gente. Tá. No caso como é que é esse negócio de ditom crescente, tá? Aqui a gente tem uma semivogal, que é essezinho, e aí as nossas duas semivogais são I e U, ok? E aqui a gente tem uma vogal. Então, como é que eu vou saber se aqui é uma semivogal, né? E aqui é vogal? Porque no caso de ditongo, a gente tem gente, eu fiz um negócio aqui agora. No caso de ditongo, a gente tem uma semivogal mais uma vogal. Ou uma vogal mais uma semivogal, ok? E aí, quando se trata de. Deixa eu só fazer uma coisa aqui de novo, para ficar mais bonitinho. Embora eu tenha já falado disso aqui na outra aula, eu vou repetir isso aqui. Eu ainda não estou muito familiarizado com o fato de escrever lá não sei aonde e olhar aqui. Mas aqui, no caso do ditongo, a gente pode ter uma semivogal mais uma vogal. Eu estou insistindo em falar sobre isso aqui novamente, ou uma vogal mais semivogal. Porque isso, as bancas pegam muito nesse ponto de acentuação de palavras terminadas em ditongo. Então, isso é uma coisa importante. No caso de uma semivogal mais uma vogal, a gente tem um ditongo crescente. Então, esse som da semivogal, que pode ser um I ou um U, ele é um som mais fraco.
Aí eu vou botar aqui, ó, mais fraco. Enquanto que a vogal é considerada um som mais forte. Então, como é um som mais fraco, é crescente. Então, uma coisa crescente nesse sentido, ó, tá? Então, crescente. No caso de vogal mais semivogal, é decrescente, porque eu estou partindo do mais forte para o mais fraco, tá? E aí, isso aqui é importante. É estranho, a gente escreve aqui e vê ali. E isso aqui é importante porque nessa parte como eu falei, de acentuação, as bancas podem pegar muito no pé disso aqui. Então, quando eu tenho infância, estranho ainda escrever assim, eu tenho a semivogal, tá? E a vogal. E aí eu tenho crescente por isso, ó, porque aqui eu estou partindo, né, desse som mais fraco para o som mais forte, tá? Então, isso aqui é um ditongo crescente, ok? Ah, aí a gente acentua a sílaba tônica aqui no caso da paroxítona, tá? Deixa eu voltar aqui. E aí a gente tem infância, légua, mágoa, tá? Ô, Dani, você falou aqui que esse O, que o I e o U, né, são as semivogais e tal. Mas aqui, quando a gente fala mágoa, a gente não fala mágoa, né? Mas a gente fala magoa. A gente fala mágoa, não é? Mágoa. Então, acaba não tendo esse som aí do O, tá? Forte. Ingênuo, cáries e tal. Aí tem umas questões também de pronúncia, é, no caso também de área, a gente não fala assim, área, né? Então, essas questões de pronúncia influenciam nessa parte de tom crescente, tá? Ou decrescente. Cáries, tal. Aí, no caso de palavras também terminadas em ei, eis, como jockey, não é? Pônei, úteis, fáceis, terminadas em i, is, us, uns, como júri, lápis, vírus, fórum, álbuns, ans, ian, aos, órfão, imãs, órgão, bênçãos. Eu não lembro muito bem lá no início, né, quando a gente estava lá no primário, mas eu já vi, às vezes eu tenho a impressão de que eu já ouvi também algo desse tipo lá no primário. Mas eu já vi pessoas confundindo, por exemplo, tio com acento, né? Então, o tio é uma marca de nasalidade. Na língua portuguesa, a gente não tem palavras com dois acentos, né? Então, você tem um acento agudo aqui, por exemplo, você tem o tio, que é essa marca de nasalidade. Então, órfão, imãs, órgão, bênçãos, tá? Todos se acentuam. E nas formas verbais, bom e guen, enxaguam, enxaguem, ok? Não são acentuadas. Aí vem né, as outras regrinhas, as exceções. Eu vou só fechar aqui rapidinho, gente, que eu tinha esquecido de fechar essa janela. Mas, geralmente, eu gosto de marcar aula no sábado também por isso. Geralmente, o pessoal não tem obra aqui no sábado, não, mas hoje está funcionando. Não são acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em ens. Jovens, homens, hífens, itens. E aqui atrapalha um pouco, porque hífen, né? Como eu coloquei aqui, aqui, tem nesse exemplo aqui, vai ter, no caso de hífens, não. Não são acentuados os prefixos paroxítonos terminados em IR, como em inter, semi, super, anti, né, por serem considerados átomos. Então, assim, em toda regra, né, do que for considerado átomo, como em semi-interno, super-homem, anti-higiênico, etc. Mas também no nosso dia a dia a gente vê que esses prefixos eles não têm acento mesmo.
Não se acentuam os ditongos abertos que no caso vai ser EI, né? E OI, de palavras paroxítonas, como ideia, estreia, geleia, jiboia, herói. Aqui o bicho pega um pouco. Por quê? Porque essas palavras já foram acentuadas, né? Então, ideia mesmo é uma palavra com a qual a gente tem contato o tempo todo. E às vezes as pessoas ficam meio assim, mas porque a nova regra ortográfica, né? Um novo acordo. E aí esse acordo, na verdade, é um acordo que foi votado lá na década de 90, e aí acabou sendo cobrado para valer a partir de 2009. Só que 2009 para cá já são 14 anos também, não é? Então, a gente já está indo para 15 já. Então, a grande questão aqui, a gente ainda também se depara, lógico, né, com um material, muitas vezes um livro que foi publicado antes desse período, e aí a gente ainda se depara com muitas coisas, né, diferentes na grafia, igual a BNT, né? A BNT já tem aí novas regras para citações, e tem gente que ainda está nas regras lá de antes de 2000, né? Então, sempre a gente ficar se atualizando. Mesmo incluídas nessa regra, devem receber acento gráfico as palavras contêm e destroy, porque são paroxítonas terminadas em R. Então, vale aqui a regra geral de acentuação, tá? Não se acentua as vogais tônicas I e U das palavras paroxítonas quando essas vogais são precedidas de ditongo decrescente. Aí eu volto a afirmar, é um assunto importante, ditongo crescente e decrescente. Então, no caso de feiura, né, sauípe, taioísmo, tá? Que tem a ver com aquele tal lá, né? Acho que é da China. E aí a gente não acentua, tá? Todas as palavras proparoxítonas, eu amo as proparoxítonas, são acentuadas graficamente, tá? É importante falar que é graficamente porque é o acento gráfico, tá? Lembrando que acento prosódico, né? Vai ser, não necessariamente pode ser aí marcado por um acento gráfico. Então, com acento agudo, né? Essa vogal tônica e no caso do A e E, abertos, é, aparecendo nessas palavras, então límpido, úmido, lágrima, sábado, lógica. Eu ainda estou marcando uns trenzinhos em negrito, que era muita coisa. Com um acento circunflexo, se a vogal tônica for fechada, né? O nasal, como é o caso de lâmpada, de pêssego, de ômega. É uma maravilha, gente. Aí, pronto, acabou. Os proparoxítonos. Acentuam-se o I e o tônicos quando formam hiato com a vogal anterior, caracterizando uma sílaba sozinha ou formando uma sílaba com S. Vixe, não lembro desse negócio de hiato. Aí a gente volta lá, tá? Hiato, ditongo, tritongo, ok? Então, saúde, traída, baú, egoísta, né? No hiato a gente tem essa separação aí, tá vendo? Dá essa vogalzinha e ela vai se distanciar aí da outra, tá? E aí, nesses casos, a gente acentua o I e o U tônicos, tá? Que forma esse hiato. Utiliza-se o acento agudo para demonstrar hiato, né? Como é o caso de doído, e a grafia sem acento para caracterizar o encontro vocal, que é o doido. Aí a gente tem até os exemplos de sabiá, sabia, né? Sábia. É, e também, assim, muito importante essa parte de acentuação, porque isso pode dificultar a nossa comunicação, né? O I, ou o tônico do hiato, não recebe um acento gráfico se vier acompanhado de outra letra que não seja a S, né? Na mesma sílaba. O caso de ruim, de Raul, cairmos, tá? Então, não tem possibilidade aí de encontro vocálico. O I e o tônicos não são acentuados quando seguidos de NH, que é o caso de campainha, de rainha, de moinho, tainha e tal. Lógico que a gente foca assim muito mais
na preocupação, né, de tipo pensar, vixe, no geral eu não acentuo muito, muitas vezes. Isso é o geral. As pessoas não acentuam muito as palavras, né? Ou elas vão depender de um word, ou elas vão, né? Ou então tem que ser um acento muito diferencial, e ainda assim elas podem não acentuar, mas no caso, por exemplo, de palavras que já não têm acento, né, não vão ser tranquilas. É o caso também de enjoo, voo, perdoo, creem, leem, veem, que antes mesmo da mudança, né, com o acordo ortográfico, as pessoas já não colocavam, tá? Então, tem gente que fala assim, ué, tinha acento? E tem outras que tinham o hábito de colocar, né? Que às vezes fica assim, não tem acento ou não tem. Então, não tem, tá? No caso aí da primeira vogal desses hiatos aí. Ah, não são acentuados, né? Também os outros hiatos, como os dos seguintes vocábulos, de lagoa, de moeda, de pessoa, poeta, que é como eu falei. São casos que a gente vai ter menos dificuldade. Por outro lado, às vezes até por não ter muito esse ritmo de estudo, ou sei lá, né? Principalmente quando se trata de concurso, as pessoas podem pensar assim, vixe, mas será que não tem um acento nesse negócio aqui? Porque a gente tem uma tendência a hipercorrigir muitas vezes as coisas, tá? Mas o ideal mesmo é entender a lógica, mesmo até, ô Dani, mas assim, tem lógica, mas também às vezes tem a questão política mesmo, né? Da política linguística, que, né, toma-se uma decisão, que não é uma decisão por, né? Ah, tipo assim, que vontade de tirar esse assento, né? Mas uma decisão por conta mesmo dos países também, os outros países, né, que são lusófonos, para tentar deixar, né, a nossa língua portuguesa também mais coerente também com o português de outros países, tá? E aí esse acordo ele não é simplesmente, ele é um acordo entre esses países. Nos grupos GE, GI, QE, QI, mesmo quando o U é proferido e ele seja tônico, né? Não leva acento agudo, como é o caso de averigue, apazigue, oblique. Eu acho estranho isso aqui, viu? Umas palavras assim, né, que a gente não tem muito hábito de falar. Os verbos ter e vir, né, aqui no caso da acentuação de verbos, como eu estava falando antes, quando a gente tiver na terceira pessoa do plural, né, do presente do modo indicativo, a gente tem o tem e o vem sem acento, né? Isso aqui é uma coisa também que pega um pouco, né? Eu vejo isso muito na escrita acadêmica, tipo, as pessoas já é muito prático. Se já tem sem acento aqui, né, no singular, bota logo tem sem acento também no plural. Mas no caso da terceira pessoa do plural tem o acento, tá? Eu tô botando os trem mesmo, mudando para ela, elas. No caso de conter, deter, manter, reter, convir, intervir, né, que são esses derivados aí de ter e de vir, e aí tem mais casos, lógico, né? Eu sempre percebo que Silveira Bueno adora um etc, mas faz sentido ele colocar. A gente vai fazer aquela regra lá que eu falei de colocar o agudo na terceira pessoa do singular, tá? E aí, lembrando que é tudo aqui tempo presente do modo indicativo. Então, a gente coloca o acento agudo na terceira pessoa do singular e a gente coloca o circunflexo na terceira pessoa do plural, tá? Eu gosto sempre de focar em exemplos para poder lembrar as coisas. Então, a gente pode, lógico, né? Às vezes aparece uma palavra lá que você nem nunca viu na vida, que pode ser um verbo derivado de ter e vir. E aí, você seguindo essa ideia e essa lógica, você vai conseguir aplicar isso para esse outro verbo. Os verbos crer, dar, ler e ver.
recebem o acento circunflexo na terceira pessoa do singular. Então, ela crê que ela vê, ok? Aqui era ela lê. Aí a gente coloca o acento. O acento grave, ele marca a fusão, né, de uma preposição a com os artigos definidos femininos a e as. Tanto que a regra geral, né, é a gente colocar a crase antes de palavras femininas. Agora, tem uma regra muito importante, que é essa regra aí dos pronomes demonstrativos, porque como essa regra geral, né, de colocar antes das palavras femininas, ela é muito, né, tipo assim, a palavra feminina, então, aquele, por exemplo, né, aquilo, não entraria nessa regra, só que os pronomes demonstrativos, aquele, ou aqueles, aquela, aquelas, é aquilo, também recebem, tá? Esse acento grave aí. É, a gente tem uns exemplos poucos aqui, mas tem um conteúdo também só de crase, né? Então, fui à praia, então tem um azinho aqui que é preposição e outro que é o artigo, tá? Referia-me àquele assunto, dirigiu-se aquelas pessoas. A mais aquelas. A gente tratou aqui de uma questão da prova de 2017, e aí a gente estava falando justamente sobre essa necessidade de colocar a crase, né, desse acento grave aí para fazer esse diferencialzinho aí, mas precisa lembrar, tá, dessa regra, dessas duas principais aqui. Porque muitas vezes as pessoas querem colocar na frente de verbo e não tem. Então é aquela coisa que eu acho que é muito de uma hipercorreção de achar que não, eu tenho que botar, sair botando crase em tudo. O acento diferencial, né, que pode ser agudo ou circunflexo, ele é usado para distinguir palavras que são homógrafas. Então, essas palavras, elas têm uma escrita, né, é, igual, no caso de pôr e por, se a gente tirar o acento aqui, é a mesma escrita, mas elas têm significados e pronúncias, né, diferentes, ok? Ou muitas vezes pode ter essas pronúncias diferentes. No caso de por e por exemplo, a gente nem tem. Aí a gente precisa colocar o acento, ok? Então, por verbo, por preposição, pode, pretérito perfeito, pode, presente. Então, aqui eu já tenho diferença na pronúncia, né? Vem, como a gente estava falando de vem, de tem, não é? Que na terceira pessoa do plural a gente coloca acento, na terceira pessoa do singular a gente não coloca. Aí a gente também tem algumas palavras que não seguem essa regra. Eu, sinceramente, por mim, botava logo em tudo. Porque eu acho muito estranho o par, né? Então, para verbo, para preposição, do mesmo jeito. A internet está ok? Ou deu alguma paradinha? Tá ok, né? Pelo, né? Pode ser verbo, pode ser substantivo, pode ser preposição. Como assim verbo, né? Pelo. Falar, eu pelo a galinha, né? Sei lá. Polo, que pode ser substantivo ou preposição. No entanto, essas palavras, lógico, né? Como qualquer uma, a gente vai distinguir pelo contexto. E tem que ser pelo contexto mesmo, porque não é. Se não tiver o contexto, a gente vai ter dificuldade, porque elas têm a mesma grafia. O acento diferencial é opcional. É uma palavra que eu não gosto muito, mas eu entendo que é uma necessidade, né, de a gente ter algumas coisas opcionais, facultativas, porque essas formas coexistem, né? Mas eu acho estranho, né? Tipo, você pode falar forma, né, que é a assadeira, né, que a gente usa, tanto com acento quanto não, né? Então, tem forma, né? Então, pelo contexto, lógico que dá sempre para entender tudo, mas
é estranho, né? Não deixa de ser estranho. Ela estava em forma para a caminhada, né? Lógico que o acento diferencial aqui, né, só incide aqui no caso da assadeira, tá? Seguindo essas orientações aqui, a gente consegue, principalmente vocês podem perceber, tem questões de acentuação gráfica, sempre vai ter alguma coisa de ditongo, sempre vai ter, porque é um assunto que pega. Então, ditongo, às vezes uma coisa, alguma coisa de ato, quase 100% das vezes vai ser paroxítona, porque, né, as oxítonas não vão dar tanto trabalho, ou então monossílabas tônicas também, tá? Podem, pegar um pouco. Então, de língua portuguesa hoje é isso.